Bom dia, queridos. Tudo bem? Graça e a paz. Hoje nós começamos uma série nova. Hoje nós começamos um tempo novo e uma série que eu imagino que vai abalar um pouco as nossas estruturas, porque nem sempre é um assunto que nós gostamos de ouvir. Mas eu queria começar já aguçando a sua imaginação. Eu queria que você imaginasse, se ao invés desse vídeo que foi passado aqui dos animais de estimação, fosse passado aqui nesse telão seus piores pensamentos dessa semana. Se nesse telão fosse projetado os piores sentimentos que passaram no seu coração no decorrer dessa semana, quantos de nós ainda estaríamos confortáveis sentados nessa cadeira? Eu sou o primeiro a me colocar aqui que se passasse muitas coisas do que eu pensei, eu estaria constrangido. Se passasse muitas das coisas que eu senti durante essa semana, eu não estaria confortável. Mas muitas vezes nós blindamos nossos pensamentos, acobertamos nossos pecados e entramos por essa porta como se todos fôssemos perfeitos. Colocamos a máscara da religiosidade e nos sentamos aí com uma cara intocável. E eu não quero que o meu irmão perceba que há pecado em mim. Eu não quero que percebam que eu sou alguém pecador. Mas Tiago, ele nos traz um alerta muito importante. Ele fala que se nós quiséssemos ser perdoados, deveríamos confessar os nossos pecados para Deus. E se nós quiséssemos ser curados, que deveríamos confessar o pecado a um irmão. Só que no decorrer da história da igreja, não se sabe o porquê, mas começamos a maquiar, a esconder os nossos pecados uns dos outros. E muitas vezes a gente, ao entrar na igreja, quer transparecer para o outro que eu tenho uma vida perfeita, sem pecado, e cada um esconde o seu pecado, e ninguém se trata, e ninguém se cura. Essa pergunta que eu fiz não é para constranger, mas é para que ela nos lembre de uma verdade bíblica, muito simples, mas também profunda. Que o maior problema do ser humano não está fora. O maior problema que nós temos não é o que está externo, não é a sociedade da qual nós vivemos, não são as guerras, não são as dificuldades, não são os problemas financeiros, mas o grande problema da humanidade está dentro de nós. O seu maior problema e o seu maior inimigo não é Satanás. O seu maior inimigo é o seu coração, que o tempo todo tenta fabricar ídolos, tenta colocar coisas no lugar de Deus. Satanismo não é adorar a Satanás, mas é que você adore a si mesmo no lugar de Deus. E com isso, aos poucos, nós temos mudado pecado de nome. O maior problema do ser humano está dentro de nós e é isso que a Bíblia chama de pecado. Na teologia, quando se estuda a martiologia, vai falar que nós estudamos a origem do pecado e através da teologia se explica que pecado é errar o alvo. Só que eu acho que quando nós chegamos para a igreja e falamos, gente, então pecado é errar o alvo, fica um pouco abrangente demais e talvez gere dúvidas, tá, pastor? Mas errar o alvo do quê? No que eu estou mirando? O que eu quero acertar? O que de fato é o pecado? Eu entendo que pecado é eu ofender ao coração de Deus. É qualquer atitude, pensamento ou sentimento que eu tenha que me afaste daquilo que Deus quer para mim. E é isso que Jesus faz quando ele pega as leis, e no Novo Testamento ele fala que ele não veio para abolir as leis, mas que agora vai ficar ainda mais difícil, porque não é só o fato de você cometer o ato, mas ainda antes. É quando eu penso, é quando eu sinto. Eu posso até não matar alguém, mas só de pensar, de ter o desejo no meu coração, eu já cometi aquele erro. Eu posso até não adulterar contra minha esposa, mas só pelo desejo, pela vontade, pelo olhar, eu já cometi esse pecado. E hoje nós temos vivido em uma cultura que tem relativizado tudo, que tem suavizado as palavras. E ao invés de chamar de erro, nós chamamos de fraqueza. Ao invés de chamar de pecado, nós chamamos de uma fase complicada. Nós chamamos pecado de personalidade. É o meu temperamento. O meu temperamento colérico me faz passar em cima das pessoas, me faz ser grosso. O meu temperamento melancólico me faz ver problema em tudo. O meu
temperamento fleumático me faz não estar nem aí para nada. O meu temperamento sanguíneo me faz falar sem pensar. E temos usado os temperamentos como desculpas esfarrapadas para pecar deliberadamente. A Bíblia trata o pecado como uma realidade profunda no coração humano. E é por isso que hoje nós estamos começando essa série chamada de Pecados de Estimação. Quantos pecados nós temos tratado dentro da gaiola? Não só cultivando, mas protegendo, blindando, alimentando, dando tudo o que ele precisa. E durante as próximas semanas nós estudaremos o pecado, o que ele é, como ele nasce, como ele cresce. E como ele pode destruir a vida de um homem, de uma mulher de Deus, se não tratado. E talvez você hoje se pergunte, mas por que nós devemos falar sobre pecado na igreja? Não deveríamos apenas estar falando sobre Deus e tudo que ele pode fazer por nós e toda a eternidade? Nós devemos falar sobre pecado porque existe uma diferença muito grande entre pecados que eu luto contra e pecados que eu aprendo a conviver. Talvez é muito fácil eu lutar contra o adultério contra minha esposa, é fácil eu lutar para não xingar ninguém no trânsito, é fácil eu lutar para não soltar um palavrão, mas eu não tenho lutado contra o orgulho, não tenho lutado contra o meu ego inflado, não tenho lutado contra a falta de perdão com os irmãos, não tenho lutado contra a minha apatia e frieza espiritual. Então há uma diferença muito grande de pecados dos quais eu estou lutando e enfrentando todos os dias da minha vida e pecados do qual eu só acostumei a viver. Eu sei que é errado, mas tudo bem, faz parte, todo mundo erra. Algumas pessoas gostam de ter animais de estimação, um cachorro pequeno, um gato, talvez algo que caiba no colo, que seja inofensivo. Mas imagine alguém dizendo para você, eu tenho um animal de estimação diferente. E acontece. Eu tenho lá em casa um filhotinho de jacaré, um filhotinho de Lacoste. E eu alimento ele, eu cultivo, parece uma lagartixa grande. Ele é carinhoso, ele é dócil. Mas se aquele jacarezinho, se aquele lacostezinho, ele é saudável, ele vai crescer. Se você alimenta ele de maneira ordenada, ele vai crescer. E como um animal selvagem, ele não é um animal dócil. E aí você chega um dia e aquele jacaré que parecia um animal de estimação, se torna algo impossível de controlar. O pecado funciona exatamente assim, porque ele nunca entra na nossa vida como algo simples. Na verdade, o pecado nunca entra na nossa vida como algo assustador. O pecado nunca entra na sua vida com as algemas e falando assim, eu vou te escravizar. O pecado nunca entra na sua vida dizendo, eu vou destruir com a sua família, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou destruir a sua situação financeira, eu vou te afastar da igreja. Não, porque seria muito fácil. Nós perceberíamos, abriríamos os nossos olhos e fugiríamos imediatamente do pecado. Mas o pecado, ele entra como, é só um site. É só um vídeo inofensivo, só para você se aliviar e sentir prazer. É só um dinheiro ilícito, afinal o país está complicado, todo mundo está passando necessidades. É só dessa vez, só para eu dar um up na minha vida e depois está tudo bem. Não, eu não vou trair a minha esposa, é só uma conversa. É só um WhatsApp, é só uma amizade com trabalho. Não, eu não quero fazer mal nenhum para minha família, eu só estou sendo carinhoso com a minha colega de trabalho. Mas quando a gente olha para homens da Bíblia, homens grandes, a gente percebe que nenhum deles teve uma queda imediata. Nenhum deles estava num trono muito alto e de repente caíram. Mas quando a gente olha para homens como Davi, como Salomão, como Sansão, a gente vê que eles foram com o tempo se desviando da rota 1%, 2%, 3%. E aí quando eles perceberam, a queda já era grande demais. E essa é a estratégia de Satanás em nossas vidas. Ele nos apresenta como algo inofensivo. O pecado chega de maneira bonita, aparentável, abrindo os seus olhos, abrindo a sua mente, gerando dúvidas no seu coração. Ele entra pequeno, disfarçado, tolerado, justificado. E nós alimentamos,
nós mantemos por perto, nós fazemos carinho, nós sentimos saudade e todos os dias quando chegamos em casa queremos nos encontrar com Ele. Quando a gente está com raiva, queremos nos encontrar com Ele. Quando a gente está triste, é a Ele quem eu recorro. E percebe com o tempo aquilo que era algo inofensivo começa a ser algo do qual a minha vida depende. Aquilo do qual era inofensivo, bonito, fofo, agora é algo que está substituindo o lugar de Deus na minha vida. E é por isso que a série vai chamar de pecado de estimação. Porque existem pecados que nós apenas não temos só alimentado, mas temos também tolerado, alimentado e cultivado em nossas vidas. Sabemos que estão ali, sabemos que Deus não se agrada, mas preferimos manter Ele por perto. E eu não quero nessa manhã categorizar aqui os pecados, porque muitas vezes nós como cristãos queremos usar dos pastores e líderes de muleta, como se os pastores e líderes nos entregassem uma lista escrita, olha, isso aqui é pecado, não faz isso aqui, toma, vai lá, viva a sua semana. E assim eu terceirizo a minha espiritualidade para a minha liderança. Só que hoje nós não vivemos mais numa época do qual nós dependemos de alguém para que nos fale sobre Deus. Não dependemos mais de como era antigamente, de que um sacerdote tinha que fazer sacrifícios por mim, não. O véu se rasgou e nós temos livre acesso. Por isso não é o meu papel, o papel do pastor Marcelo, de trazer pecados. Mas é o nosso papel de apontar para Jesus. E você tendo o Espírito Santo vai te mostrar o que é certo e o que não é. O Espírito Santo vai te incomodar e você vai sentir o que você deve e o que não deve fazer. Por isso o papel dessa série não é só mostrar o que é pecado, mas é gerar no seu coração o desejo de lutar contra o seu pecado de estimação. E hoje nós vamos começar exatamente onde tudo começou. No momento em que o pecado entra na história humana, lá em Gênesis capítulo 3. E nós vamos cobrir 6 pontos muito importantes. Que o pecado ele não começa nas ações, mas ele começa no coração. Pode abrir sua Bíblia em Gênesis 3, deixa ela aberta. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Para você que nunca veio no CFC, está bem no comecinho da Bíblia aí, nas primeiras páginas. Amém? Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava, e a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E Deus que estava entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, disse: onde você está? E toda vez que Deus faz uma pergunta, ela é formativa, ela não é informativa, porque Deus já sabe a resposta, mas é para formar algo no coração. Então Deus perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente:
Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas para ele e a vestiu eles, Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Feche seus olhos, vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra nessa manhã. Obrigado porque antes de falar com a igreja, ela falou comigo, falou no meu coração e como sendo o primeiro que ouvi, eu sei o quanto é desconfortável ouvir sobre pecado e muitas vezes o pecado que nós temos cometido. Por isso eu te peço que os irmãos não fiquem chateados com o Renan, mas que fiquem chateados contigo, Pai. Porque é o Senhor falando com eles nessa manhã. Que o Senhor trate sem dó, mas que possamos sair daqui transformados, Pai. Em teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Então aqui é um texto muito claro. Se você quer saber o plano de Deus para a humanidade, leia Gênesis 1 e 2. Porque é até onde não havia pecado. É até onde Deus tinha planejado e como Ele queria estava sendo feito. Gênesis 3, ele representa a queda da humanidade. De Gênesis 3 para frente, é só água para trás. Deu tudo errado. E aí a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus indo em direção ao homem. O homem pecando, o homem fugindo de Deus, o homem tentando se voltar para Deus. E Deus sempre abrindo os braços para o homem. Mas é muito importante que a gente olhe aqui e não culpe Adão e Eva, porque eu já vi muitas pessoas falando assim, porque quando eu chegar lá no céu eu vou dar um tapa na cara de Adão, eu vou xingar Eva. Mas eu tenho certeza que qualquer um de nós no lugar deles teríamos feito o mesmo, porque todos os dias nós temos cometido pecados. E se você chegou aqui nessa manhã achando que você não comete pecado, meu irmão, é o pior de todos. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e todos nós estamos distantes de Deus. O que nos torna diferentes é que a graça nos alcançou e por causa da graça nós somos salvos. Não é por meio de mérito, não é o que eu faça. Isso é reconfortante. Porque não importa o quanto eu tente, Deus não vai me amar mais do que Ele já me ama. E não importa o quanto eu peque, Ele não vai me amar menos do que Ele já me ama. Ele me ama e pronto. Agora, a luta contra o pecado vai demonstrar o quanto eu amo a Deus e o quanto eu estou disposto a ter uma vida que agrada a Ele. Por isso, em primeiro lugar, o que nós vemos nesse texto é que Satanás, ele nos leva ao pecado, não nos trazendo uma afirmativa, não nos trazendo informações. O Satanás, ele começa colocando uma dúvida no nosso coração. Porque olha como Satanás, ou como a serpente fala com Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. A serpente, ela não começa negando a presença de Deus. A serpente, ela não começa negando a existência de Deus, porque seria bobo, seria tolo, porque eles viam a Deus, eles conversavam com Deus, eles presenciavam a Deus, então era inegável a presença de Deus. Agora, Satanás, ele coloca uma dúvida no coração. E quantos de nós não temos levado uma vida distante daquilo que Deus quer? Quantos de nós não temos vivido uma vida no pecado? Seja na fofoca, na pornografia, na traição.
na cobiça, eu não sei. Mas quantos de nós não temos praticado uma vida de pecado por causa de uma simples dúvida que foi plantada no nosso coração? Mas será que sonegar imposto é errado mesmo? Mas eu não estou fofocando, eu estou só desabafando. Será que mentir é de fato errado ou depende do ponto de vista? Eu traía minha esposa, mas também ela me negava todos os dias, já não tínhamos mais nenhum carinho dentro de casa. E quantos de nós, por causa dessa dúvida, temos justificado o nosso pecado, assim como Adão fez, jogando a culpa no outro? Agora, qual que é a dúvida que Satanás tem investido na sua vida? Será que é de fato necessário orar todos os dias? Será que a Bíblia ela é de fato inerrante? Será que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Será que ela fala mesmo? Será que ir à igreja é realmente necessário? Porque Satanás ele não questiona a existência de Deus mais do que qualquer um de nós. Ele tem certeza e ele conhece da existência de Deus. Mas ele coloca dúvidas no nosso coração. E é interessante porque a Bíblia em momento nenhum fala que Eva e Adão eles eram desconhecedores, que eles eram desprovidos de sabedoria. Muito pelo contrário. A quem Deus dá a responsabilidade de nomear cada um dos animais? A quem Deus dá a responsabilidade de cuidar e cultivar aquela terra? Então ele era alguém burro? Ele era alguém que não conhecia, que não sabia das coisas? Muito pelo contrário, ele era muito inteligente. Ele era dominador da física, da química, da biologia. Entendia sobre o plantio, sobre colheita. Mas por causa de uma dúvida, ele coloca tudo a perder. Por causa de uma dúvida, ele coloca tudo a perder. Tudo que ele vivia com Deus, a presença que ele tinha de Deus, o relacionamento que ele tinha de Deus. O inimigo trabalha em nossa vida por meio da dúvida. Será que de fato você é feliz no seu casamento? Será que de fato seus filhos te amam? Será que é realmente necessário você dedicar sua vida para Deus? Será que realmente vale a pena viver uma vida de santidade? O pecado começa quando a verdade deixa de ser uma certeza. Em segundo lugar, o que nós vemos nesse texto é que nós precisamos ter convicção de quem nós servimos. Porque Eva, ela tinha relacionamento diário com Deus. Gente, imagina que coisa maravilhosa. Você vê o nascer e o pôr do sol e você está diante do Criador daquilo. O texto fala que todos os dias na tarde, Deus visitava eles. Deus estava face a face com eles. Imagina você assistir a um pôr do sol na presença de Jesus do seu lado. Não só de maneira espiritual, mas física. Essa era a vida de Adão e Eva. Não tinha que trabalhar, não tinha que pagar boleto, não tinha que sofrer pelo seu time, nada. Não tinha, cara. Não tinha que sofrer porque técnico traiu o seu time, não tinha. Estou chateado ainda. Mas a Eva, ela não tinha convicção de quem ela estava servindo, porque se ela tivesse convicção de quem era o Deus dela, no momento da dúvida ela falaria: eu não sei quem é você, eu não sei por que você está falando comigo, mas certamente você não vem do lado de Deus, porque Deus fala comigo todos os dias, Deus está presente comigo todos os dias, e se Ele falou para eu não comer daquela árvore, é porque Ele tem um motivo. Só que sabe o que a gente faz? A gente ignora as verdades de Deus pra gente, que está aqui, ó. E a gente dá ouvido para o que as pessoas falam de nós na internet. A gente dá ouvido para o que as pessoas falam de nós nas redes sociais. A gente dá ouvido para o que as pessoas falam de nós no trabalho. E muitas vezes eu estou ignorando as verdades de Deus sobre a minha vida. A verdade de que eu sou amado, de que eu sou filho, de que eu fui comprado, de que eu fui comprado por um alto preço naquela cruz. Eu começo a acreditar em agentes de Satanás que falam que eu não sou amado, que eu não sou querido, que eu não tenho um propósito, que eu fui um acidente, que eu tenho que curtir a vida, que não faz sentido eu viver uma vida de santidade. Agora, será que você tem ouvido aquele do qual te fez e te criou e prometeu promessas de vida eterna para você?
Ou você tem entregado a sua santidade em troca de afirmação daqueles que nem te conhecem e são agentes de Satanás na sua vida? Eva, ela caminhava com Deus todos os dias, mas uma conversa, um diálogo foi suficiente para trocar tudo que ela tinha com Deus. Ela pôs tudo que ela tinha a perder para descobrir o que tinha naquele fruto. Parece aquele jogo que tinha no Silvio Santos, que você colocava o fone, você troca uma Mercedes-Benz 2025 por um Fusca? Sim, eu trocaria. Mas muitos de nós temos feito assim, temos trocado a promessa de Deus por pecados que não duram mais do que 5 minutos de satisfação. Quantos maridos trocam esposas, uma família maravilhosa, por 3 minutos de satisfação com amantes que nem sabem quem de fato ele é? Quantas esposas trocam conversas sinceras e profundas com seu marido para se mergulhar e se anestesiar em séries? E olha, muitas mulheres usam de séries como pornografia, porque enquanto o homem tem a pornografia como imagem, ato sexual, para muitas mulheres pornografia é o ato, é o carinho, é o romance. E assistindo a série, ela se coloca no lugar daquela atriz que é amada, que é desejada, que é respeitada. E quantos de nós temos trocado aquilo que nós temos como realidade por aquilo que Satanás tem nos apresentado como uma ficção? O quanto você tem pagado o preço por aquilo que Deus te deu para você cuidar? Porque relacionamento com Deus não substitui a convicção que você tem que ter em Deus. Seja convicto: quem eu sirvo? Quem deu a vida por mim? A quem eu devo dar ouvidos? Aonde que eu tenho que buscar a direção? Aonde que eu tenho que buscar a direção para onde apontar a minha vida? Porque fé superficial não resiste a questionamentos profundos. E Satanás, ele te conhece, ele sabe aonde atirar na sua vida. Ele sabe aonde te tentar. E se você não estiver com a sua fé firmada em Deus, você vai trocar tudo por 5 minutos de prazer. Em terceiro lugar, o pecado, ele é sedutor. Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para se ter entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e também comeu. O pecado, ele nunca vai aparecer de um jeito que não te atrai. O pecado nunca vai aparecer de um jeito que não vai te gerar desejo. O pecado nunca vai aparecer como algo que vai te fazer mal. Não, o pecado, ele vai aparecer como algo bom, bonito, agradável, desejável. Satanás, ele conhece. A palavra fala que ele é astuto e que ele está o tempo todo ao nosso derredor, procurando, vigiando. Mas sabe qual é o problema? Ele não brinca de ser Satanás e nós temos brincado de ser cristãos. Enquanto estamos aqui dentro, a gente está vigiando, estamos pensando, estamos orando, mas ao sair por aquela porta, a gente esquece. E vive no automático, mas Satanás não, ele continua de olho. Ele continua com a arma apontada, só esperando uma brecha. E nós temos aberto essa brecha para ele todos os dias, porque o pecado, ele parece bom, bonito, desejável. Ele raramente ou nunca vai aparecer como: olha, eu vim destruir a sua vida. Olha, eu vim destruir a sua família. Olha, eu vim destruir a sua situação financeira. Não. Ele começa com um joguinho ali, com uma aposta, que talvez você vai jogar e vai ter um lucro. Alguém que vai te dar o carinho que sua esposa ou seu marido não está te dando. Um site que vai preencher o seu prazer e vai te dar alívio imediato. Mas aí, na primeira oportunidade, ele te prende, ele te escraviza. Porque o pecado sempre parece uma solução até que ele se torne uma prisão na sua vida. O pecado parece uma solução até que ele se torne uma prisão na sua vida. Em quarto lugar, o pecado nunca é individual. O texto fala que Eva pegou e deu também ao seu marido. Isso nos ensina que o pecado, ele nunca é isolado e ele nunca vai ser só na minha vida. E as consequências dele nunca vão ser só para mim, mas elas atingem também aqueles que estão perto de mim. Recentemente tivemos uma notícia trágica no Brasil, do qual um marido que estava sendo traído matou aos seus 2 filhos, crianças, e em seguida ele se matou, e aquilo ali mexeu muito comigo.
Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado em ser pai. Para mim, o maior ato de hombridade na vida de um homem, o maior presente que Deus dá para um homem é o fato de ser pai. E eu fiquei pensando, como pode um pai querer fazer isso para o seu próprio filho? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, pastor. Ele falou assim: toda vez que você peca, você também está matando o seu filho. Toda vez que você escolhe o pecado, você está escolhendo também trazer maldição para a sua casa, para a sua família. Porque enquanto eu ajoelho e eu oro, e da mesma maneira eu trago bênção sobre a minha casa, da mesma forma quando eu escolho satisfazer ao meu ego, ao meu desejo, ao meu prazer, em troca do pecado, eu também estou levando meu filho para o mesmo caminho. O pecado, ele afeta relacionamentos, ele afeta famílias e ele destrói gerações. O pecado nunca é apenas pessoal, ele sempre se torna relacional e coletivo. Em quinto lugar, o pecado nos afasta de Deus. Gênesis 3:8. Ouviram o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, e eles se esconderam da presença do Senhor. Eles se esconderam daquele que deu a vida. Eles se esconderam daquele que dava o sopro de fôlego todos os dias. Eles se esconderam daquele que dava o alimento. Eles se esconderam daquele que dava o afeto. É isso que o pecado faz com a gente. É olhar para o chuveiro do qual tira toda a imundícia de mim e eu pensar, eu estou sujo demais para entrar nesse chuveiro, eu não quero tomar banho. O pecado nos faz olhar para Deus e pensar, eu sou errado demais para estar perto dele. Eu sou pecador demais para estar perto dele. Mas aí quanto mais distante eu fico de Deus, mais entregue eu fico ao pecado. E essa tem sido a estratégia de Satanás em nossas vidas. Antes da queda, eles viviam com Deus, eles se relacionavam com Deus. Mas depois da queda, eles correm de Deus. Antes da queda, eles corriam para Deus. Depois do pecado, eles correm de Deus. O pecado, ele produz em nossa vida culpa, vergonha e distância. Em sexto e último lugar, o pecado nos afasta do nosso próximo. Porque quando Deus ele confronta Adão, Adão responde imediatamente: a mulher que tu me destes. E aí Deus, quando ele confronta Eva, ela fala: a serpente me enganou. E o pecado ele destrói relacionamentos porque imediatamente eu começo a transmitir a culpa do meu pecado para o meu próximo. Afinal, olha o pai que eu tive. Afinal, olha a mãe que eu tive. Afinal, olha o contexto do qual eu fui criado. Como se Deus não soubesse de alguma dessas informações. O pecado, ele destrói relacionamentos porque quando o coração se corrompe, o nosso coração começa a acusar, a transferir culpa e a se justificar. Mas é interessante que mesmo diante do pecado, nós vemos o tamanho do amor de Deus por sua criação. Porque em Gênesis 3:17, nós vemos a ira, a raiva de Deus em relação ao pecado. E Deus mira a amaldiçoar a humanidade por causa do pecado, mas olha que interessante, porque ele não amaldiçoa o homem. Imediatamente ele desvia e ele fala: maldita é a terra. Porque Deus ele tem um interesse muito grande, não no que nós podemos fazer para ele, mas o quanto nós podemos nos relacionar com ele. Deus interessado na nossa filiação e na paternidade, ele desvia toda a ira do pecado de nós e ele atinge a terra. E depois, lá em João, ele vai atingir o próprio Filho, por amor a mim e a você. Deus não amaldiçoa diretamente o homem, mas ele amaldiçoa a criação. E a criação começa a sofrer por causa da queda. O pecado humano, então, afetou a natureza, a história, os relacionamentos e a própria existência humana. Mas nós temos também aqui a promessa do Evangelho, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça. Essa é a primeira promessa do Evangelho. Um descendente pisaria a cabeça da serpente. E essa promessa ela já aponta para Cristo. Agora, como toda a Bíblia confirma Gênesis 3, a gente vê lá em Romanos 3, do versículo 9 ao 23, que vai falar: o que nós concluiremos então? Que somos melhores que judeus? Que somos melhores do que gentios? Que nós, cristãos, protestantes, somos melhores do que os católicos? Não.
pois todos estamos debaixo do pecado. Todos pecamos, estamos afastados da glória de Deus. Que faremos nós então? Nada, se não reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. E que não há nenhum outro caminho ao Pai, senão que Jesus pagou pelos nossos pecados. E que agora nós temos o convite de lutar todos os dias contra o nosso pecado. Nós sabemos que tudo que a lei diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo inteiro esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante daquele que está baseado na obediência e na lei. Pois é mediante a lei que nos tornaremos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e todos estão distantes da glória de Deus. Jeremias 17 nos ensina que o coração é muito enganoso. E nós temos que tomar muito cuidado, porque em diversos momentos da minha vida eu já me vi pecando. E ao invés de reconhecer e pedir perdão para quem eu tinha errado, ou até mesmo para Deus, eu me via justificando. Eu me via dizendo, não, mas espera aí, olha por esse ponto. E aí eu percebia o quanto meu coração ele tenta relativizar para tirar de mim a culpa do erro que eu cometi. Tiago 1, versículo 14 diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo mau, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá a luz ao pecado, e o pecado gera em nós morte física e uma morte espiritual. Todo mundo que um dia frequentou uma EBD, o CFC, aprende que o salário do pecado é a morte. Mas a gente não aprofunda e a gente não pensa que não é só o pecado como um ato geral, mas é cada vez no meu dia que eu escolho fazer a minha vontade, mesmo sabendo que a minha vontade foge da vontade de Deus. É cada vez que eu escolho alimentar o meu ego. É cada vez que eu escolho alimentar o meu orgulho. É cada vez que eu escolho ser dominado pela ira, pelo desejo. E aí Romanos 7 nos ensina da luta interior. Porque Paulo fala que o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu não quero, este eu acabo cometendo. E percebe que a Bíblia inteira vai nos ensinar sobre o pecado. Mas a notícia maravilhosa que eu tenho nessa manhã é que a Bíblia não termina em Gênesis 3. Mas ela caminha para uma redenção. A promessa de Gênesis 3,15 se cumpre em João 3,16. E olha como Deus é perfeito nos detalhes. Gênesis 3,15 nos fala de um descendente daquela mulher que virá e pisará a cabeça da serpente. E João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crer, nele que é em Jesus, não morra no pecado, mas tenha vida eterna. Jesus é o descendente que venceu a serpente, venceu o pecado e venceu a morte. Gênesis 3 nos diz o que aconteceu com a humanidade. João 3 responde o que Deus fez por causa disso. E Romanos nos ensina como essa obra de Deus nos restaura o ser humano. E a Bíblia inteira é o homem cometendo um pecado, é Deus cuidando do homem. É o homem cometendo o pecado, é o homem fugindo de Deus. Mas o nosso Deus, ele é tão perfeito que, percebendo que o homem se distanciou de Deus e não conseguiria mais ter acesso, Deus, ele envia o seu Filho. Porque por causa de um homem, Romanos vai nos ensinar isso, por causa de um homem puro, Adão, o pecado entrou na humanidade. Então, o pecado só poderia sair da humanidade também por um homem puro. E Deus vendo que nós nunca conseguiríamos ter acesso a Ele. Deus vendo que nós nunca conseguiríamos, por maior que fosse o nosso esforço, por maior que fosse o nosso investimento. Porque Salmos fala que nós já nascemos no pecado também. Deus fala, então eu preciso enviar um homem puro. E Deus olha para o seu filho. Eu imagino que com muita dor no coração, ele fala, filho, eu preciso te enviar
Porque eles não conseguirão se salvar, mas você pode salvá-los do próprio pecado. E essa é a história de amor. Essa é a história do amor, porque a pergunta não é se você pecou, porque a Bíblia já responde isso. A pergunta que nós temos que fazer é: o que eu farei com o meu pecado? Será que eu vou continuar me escondendo? Será que eu vou continuar justificando os meus erros? Ou eu vou correr para Cristo? Porque por onde o pecado entrou, a graça de Deus, ela entrou ainda mais profundo. A Bíblia fala que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. E talvez a sua vida inteira Satanás tenha trabalhado em você a culpa, a condenação, dizendo que você não merece, que você não pode, que você não vai ser salvo. Nosso Deus, de maneira tão carinhosa e perfeita, Ele deixou escrito para a gente lá em Lamentações, que Ele escolheu lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus não está anotando os nossos pecados numa prancheta para jogar na nossa cara. A partir do momento que a gente confessa, deixa para lá, filho, vida que segue. Mais importante do que a sua queda é você estar disposto a levantar e tentar de novo. E nessa manhã Deus está aqui tratando, falando: olha, eu sei o pecado de estimação que você tem. Ou melhor, eu sei o pecado que talvez está te tendo de estimação. Mas hoje eu te convido a se libertar. Não pela força do seu braço, mas pelo sangue de Jesus, que te justifica, que te purifica e que te santifica. Eu queria que você abaixasse a cabeça, todo mundo fechasse os olhos para não constranger ninguém. E existem algumas óticas às quais você pode estar se enxergando nessa manhã. A primeira é como alguém que nunca tinha entendido da graça de Deus. É alguém que vivia tentando se fazer merecedor por causa das suas obras, mas hoje entendeu que não há outro caminho, não há outra verdade e não há vida senão por Jesus. E hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele te purifique, te santifique, te limpe de todos os pecados. Vou perguntar só uma vez, não vou insistir. Se nessa manhã você quer entregar a sua vida para Jesus, faz um sinal com sua mão onde você está. Não tem ninguém vendo, é só você e Deus. Amém, glória a Deus. Se existe outra ótica da qual você pode enxergar, talvez seja alguém que estava entregue ao pecado. Alguém que estava justificando, se permitindo e dizendo: ah, Deus me amou, Deus vai me perdoar e por isso eu vou viver deliberadamente. Mas hoje você entendeu a consequência do pecado na sua vida. E você entendeu que Jesus ele tem poder para te purificar. E você quer retomar aos caminhos do Senhor, talvez dizer: Deus, eu quero deixar esse pecado para trás e eu me rendo ao Senhor. Faz um sinal com sua mão, só uma vez. Onde você está? Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. E talvez a última ótica que você possa se enxergar é como alguém que é cristão, que é salvo, mas que tem aquele pecadinho de estimação. Eu, durante muitos anos da minha vida, na minha adolescência, carreguei como pecado de estimação a pornografia. Enquanto eu não entreguei ela para Jesus, eu não consegui me libertar. Talvez você está carregando, seja mentira, seja fofoca, seja falta de perdão. Mas que nessa manhã você quer entregar ela para Jesus. Faz um sinal com sua mão onde você está. Se você quer entregar o seu pecado de estimação, fala: Deus, me liberta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus, me liberta. Faz um sinal onde você está. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Deus, clamando. Nós não queremos mais viver escravos do pecado. Nós não queremos mais ficar errando. E nós sabemos que por mais que a gente saia desse culto convictos de que não vamos mais pecar, muito provavelmente nos próximos 10 minutos eu vou cometer um pecado porque eu sou falho. Mas me ajude a lutar, a resistir, a persistir, a fugir da aparência do mal, a resistir a Satanás. E por mais que eu caia, Deus, que eu não faça como Adão e Eva e fique justificando e fugindo, mas que imediatamente eu dobre os meus joelhos, eu reconheço o meu pecado e eu te peço perdão. Porque não é sobre viver uma vida inteira sem pecado, mas é a cada pecado eu confessar e eu pedir o teu perdão, porque o Senhor vai me dar e o Senhor vai me ajudar a viver, Pai. Então, no nome que nós oramos e te agradecemos. Amém.